Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área. Deixa eu te perguntar, você já teve interesse de criar cogumelos comestíveis? Pois é, esse é um mercado que tem crescido muito no Brasil. E por isso, eu trouxe uma matéria toda especial que eu tive o prazer de apresentar no programa Dia de Campo na TV da Embrapa, que fala sobre uma técnica que foi desenvolvida na Embrapa, que usa o capim como substrato, tornando mais fácil e ecologicamente correta a produção desse fungo. E quem vai ensinar essa técnica é a pesquisadora Arailde Urben, uma das maiores autoridades no país sobre o assunto. Além disso, essa matéria também traz um panorama sobre o crescimento do mercado consumidor desse produto no Brasil e no mundo. Então, sem mais delongas, vamos para os estúdios do Dia de Campo na TV com um tal de Augusto Viana. E uma técnica adaptada da China para o Brasil pela Embrapa aproxima os cogumelos da mesa dos brasileiros. Mais proteicos do que a carne, esses alimentos são feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no país. Saiba mais na primeira reportagem. No mundo, os cogumelos movimentam o mercado de 20 bilhões de dólares por ano. A perspectiva é de um crescimento da ordem de 9,2% entre 2017 e 2021. É claro que, dentro desse contexto, o destaque é para os países asiáticos, como Japão, China e Coreia, onde o consumo é arraigado na cultura e nos hábitos alimentares da população, e por isso chega a mais de 8 quilos por pessoa. Alguns países europeus, como Suíça, França, Alemanha e Holanda, também aparecem bem nesse ranking. A vontade de consumir cogumelos tem aumentado entre os brasileiros. O consumo per capita atualmente é de 288 gramas por ano, bem maior do que no início da década de 1990, quando era de cerca de 30 gramas por habitantes no país. Essa tendência está, em parte, associada à ampliação do mercado vegano no Brasil, já que os cogumelos possuem maior quantidade de proteínas do que a carne e, portanto, podem facilmente substituí-la na dieta alimentar, sem prejuízo para os usuários. Esse segmento cresce cerca de 40% ao ano no país. Estima-se que hoje, quase 5 milhões de pessoas já pratiquem o veganismo, um modo de viver resumido pelo não consumo de produtos de origem animal ou testados em animais. Além dos benefícios dos cogumelos para a nutrição e saúde, o Brasil é um mercado em expansão para esses produtos. Os brasileiros consomem cerca de 57.600 toneladas de cogumelos por ano e a produção no país é de apenas 17 mil toneladas. Esse vácuo entre oferta e consumo é coberto pelos produtos importados. Nas décadas de 70 e 80, a produção de cogumelos no país era de apenas 3 mil toneladas por ano. Cresceu muito, especialmente nas décadas de 90 e nos anos 2000. Esse aquecimento do mercado tem relação direta com o trabalho desenvolvido pela Embrapa. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade de pesquisa da Embrapa em Brasília, DF, tem feito a parte dela para mudar essa situação no Brasil. Tudo começou em 1995, quando a pesquisadora Arailde Urben, doutora em micologia, trouxe da China para o Brasil a tecnologia Juncal. Essa tecnologia torna a produção dos cogumelos comestíveis mais barata, já que utiliza gramíneas ao invés de troncos de madeira e serragem, como nos meios de cultivo tradicionais, sem falar que é ambientalmente mais correta. É uma técnica simples e foi muito bem adaptada no Brasil com as nossas gramíneas, e o período, todo o ciclo, desde a fase inicial de crescimento vegetativo até a produção de cofrutíferas, é bem menor do que a tradicionalmente usada. Você pode produzir cogumelo em barracas de camping até uma grande casa de vegetação. Geralmente você usa uma estrutura simples, um galpão. O bem de cultura
que é o meio batata dextrose-agar, ele é distribuído, ou seja, ele é colocado de um frasco depois de esterilizado, é um ambiente totalmente limpo ou asséptico, e então se retira fragmentos, né? Esses fragmentos são retirados próximo à lamela, aqui de cima, você faz um corte, retira numa profundidade que não encoste. Pequenos fragmentos, então, são distribuídos em 5 locais de cada placa. E essa placa você coloca no ambiente escuro, numa temperatura de 25 a 28 graus, com um ambiente ventilado, e você fecha com o filme, aquele que você veda alimentos, veda recipientes com alimentos, e coloca então nesse ambiente escuro. Depois de 7 a 8 dias, ele vai estar totalmente micelhado ou ele vai ficar branquinho. Lembra uma estrutura que em cogumelo chama micélio, a parte vegetativa do fungo que vai dar origem à semente e depois finalmente ao corpo de frutificação. Quando eu falei em semente, eu quero dizer para vocês que a semente nada mais são grãos de cereais. Esse grão de cereais pode ser trigo, arroz, milho, soja ou sorgo. Nós usamos sorgo, que é o melhor material para se produzir a semente do cogumelo. E então aqui tem um sorgo que é adicionado carbonato de cálcio, gesso agrícola e água. E pode então esterilizar numa panela de pressão, num autoclave. E em seguida você deixa também, você fecha esse saco plástico, bota um durex ou um elástico e em seguida deixa num ambiente também escuro, numa temperatura também, a mesma temperatura do meio de cultura, desse meio aqui que cresceu, num ambiente totalmente escuro também, e esses grãos, que antes não tinha nada, só fragmentos daquela placa de Petri, vai ficar totalmente colonizada durante 10 a 12 dias. E finalmente, nós vamos agora o quê? Nós queremos o cogumelo. Nós já obtemos a semente, queremos agora o cogumelo. E como é que você agora multiplica essas sementes no outro substrato que vai ter condições importantes, nutricionais, para formar o corpo de frutificação? Então, o substrato ele é feito com capim, que é um capim-elefante, capim-hidropógo, capim braquiária, capim tífito, capim coste-cross, entre outras espécies de capim. Esse capim, então, é triturado em pequenos fragmentos. Em seguida, nós colocamos 200 gramas do farelo de trigo, 20 gramas de gesso agrícola, colocando também carbonato de cálcio. Em seguida, se coloca água suficiente para que quando ele for misturar bem e espremer com as mãos, saiam apenas gotículas de água. E vai, então, começar a desenvolver aqui dentro. Então, você aqui está uma parte ainda sem o micélio ou a parte vegetativa do fungo, começando a tomar conta do substrato que tem capim como principal componente. Após 30 a 35 dias, ele vai estar todo branquinho novamente e, finalmente, quando ele está totalmente branquinho, você quer levá-lo para um ambiente mais fresco, mais ventilado, mais úmido, com 80% a 90% de umidade, com um sistema de irrigação por aspersão, com a luminosidade de 80% de luz, ou 70% e 30% de escuro. Então, ele quer sair. Ele pode atingir até 1 quilo, 800 gramas a 1 quilo, porque cada primórdio que vocês estão vendo aqui é um cogumelo. No ambiente úmido, com temperatura de luminosidade e umidade
adequada, ele vai surgir belíssimos corpos de frutificação, como é o caso desses cogumelos, que já foram colhidos e vão para, então, uma bandeja. Você vai, então, colhê-los de uma forma bem amável, faz um giro de 180 graus em cada cogumelo, cada caixa de cogumelo dentro do substrato, para não vir com o cogumelo o substrato. Você, então, transfere esses cogumelos para uma bandeja, então está pronto para ser vendido. Em prateleiras, ele conserva até 3 a 4 dias, a 5 graus, até a venda do seu produto. O Brasil é, de fato, um mercado em expansão para os cogumelos. E no que depender da Embrapa, a tendência é continuar crescendo. Desde que começou a se embrenhar nessa área, na década de 1990, a empresa tem atuado de forma contundente e abrangente, cobrindo todas as etapas, desde a pesquisa até a transferência da tecnologia para o setor produtivo. Hoje, ciência e sociedade têm à sua disposição um banco de cogumelos que é uma verdadeira mina de ouro para vários segmentos, além de uma tecnologia viável e consolidada, tanto do ponto de vista econômico quanto do ambiental. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, Distrito Federal. O telefone é código de área 61 3448 4700 e pela internet no embrapa.br/recursos genéticos e biotecnologia. Muito legal, né? A produção de cogumelos comestíveis. E esse trabalho desenvolvido pela Embrapa é realmente fundamental, não só na produção de cogumelos, como em todos os segmentos da cadeia produtiva da agropecuária. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal do Dia de Campo na TV para você acompanhar essa e outras matérias falando sobre o melhor da pesquisa agropecuária. E eu aproveito para pedir, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E se você não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos vídeos falando sobre essas técnicas incríveis e tudo sobre a produção rural em pequenos espaços. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!